Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Hoje eu quero falar nesse vídeo sobre esse artigo aí que saiu no Obesity, né? Um artigo interessante. É um artigo de correlação, tá? Mas ele procura associar o funcionamento, tá, do tecido adiposo marrom, que aí a gente já falou em alguns vídeos, né? Que tem aparentemente uma proteção com a saúde, porque ele queima caloria, etc. Com os volumes de matéria cinzenta no cérebro, né, que no envelhecimento vai sendo perdido. Esses volumes vão diminuindo em algumas doenças também, né. Então ele faz algumas coisas, então ele fala: "Olha, o peso corporal e o IMC estão associados com diminuição de volumes globais e do volume global, perdão, e de diferentes regiões do encéfalo, tá, que sinaliza uma piora de saúde dessa parte do corpo, né. A obesidade também está associada com uma diminuição dos volumes da matéria cinzenta, então além do peso corporal e do IMC, essas regiões aí afetadas, elas variam de indivíduo para indivíduo, provavelmente indicando aí a questão da individualidade em termos de perfil metabólico, né. Aí ele comenta, né, tentando já fazer uma ponte aí, ele fala: "Olha, ainda que o hipotálamo seja a região lá, o governador o controlador, o governador do gasto metabólico corporal, né, o governador central do gasto calórico corporal, o tecido adiposo marrom é considerado um controlador periférico, tá? E aí ele fala que durante o frio esse tecido, né, ele aumenta a atividade dele e que essa atividade está aumentada com o aumento da captação de glicose pelo cérebro, já existe essa correlação, tá? E que aí ele passa então, a dizer o seguinte, né, que pode ser que e isso nos indivíduos magros, tá, então ele fala assim, ó, no cérebro, né, no cerebelo, no tálamo, eh em diversos no córtex temporoparietal, lateral, frontal, occipital, de indivíduos magros, essa correlação entre tecido adiposo marrom e captação de glicose do cérebro existe. Então ele passa a dizer que talvez o tecido adiposo marrom seja um indicador da saúde do encéfalo, tá. Então e aí que a obesidade perturba esse balanço, por isso que lá em cima fala que o peso, o IMC e a obesidade estão associados com diminuição de volume, tá, resistência à insulina que não fala, mas ele comenta no trabalho, né, degenerações cognitivas, tá. E aí, ele fala que uma das coisas também relacionadas às degenerações cognitivas é justamente a questão aí de resistência à insulina, ou se a gente quiser, sensibilidade à insulina, né. Então, por isso tudo, ele vai falar assim: "Ó, então provavelmente que o tecido adiposo marrom pode ser um indicador de saúde", tá. Então ele pega, basicamente no trabalho, ele vai pegar, vai marcar ácidos graxos neutros com isótopos, tá, água marcada e com um derivado do palmitato marcado também, vai ver essa captação em aparelhos específicos lá, e ao mesmo tempo ele vai fazer tomografias também, tomografias computarizadas, tomografias de emissão de posítrons, com os volumes de diferentes áreas do cérebro e tentar correlacionar isso, tá. Então aí, né, o título: "Associações entre os volumes de matéria escura do encéfalo e tecido adiposo, eh, e metabolismo de tecido adiposo em indivíduo saudável". Então, associações entre os volumes de matéria cinzenta do encéfalo e o metabolismo de tecido adiposo em indivíduos adultos saudáveis, embora ele tenha ali uma variação de IMC na população, tá. Então ele vai mostrar aqui, né, ó, homens e mulheres, tá tudo então diferentes grupos aqui, né, menor que 25, de 25 a 30, maior que 30, né. Então, mas ele mostra que apesar de ser maior que 30 ainda está saudável, e basicamente a única coisa que muda aqui, se a gente for ver, né, algumas poucas, é o IMC, claro, né, tem que mudar, a gordura intraabdominal também que muda, tá, e a gordura intraabdominal, a captação de ácido graxo tecido adiposo também muda, você vê que conforme o indivíduo vai ficando com o IMC maior, ó, a captação de ácido graxo tecido adiposo é pior, e aí, pelo que a gente diz, né, que se o tecido adiposo é um regulador do consumo de ácidos graxos, isso evitaria que esses ácidos graxos, por exemplo, ficassem acumulados no tecido nervoso, aumenta a captação de glicose lá no cérebro, estimula. Então, tá aqui mostrando que isso vai perdendo. Então só para mostrar, ele faz algumas condições, tá? Então, por exemplo, ele usa como controle, nessa atividade do tecido adiposo marrom, uma curiosidade, ele usa indivíduos em jejum e
nessa captação que ele investigou, ele faz os indivíduos em jejum mais exposição ao frio, né? Deixa os indivíduos lá a 13 graus por um tempo antes do estudo, umas 2 horas, e aí vai avaliar isso, tá? Então, o que mais? E é isso, né, que ele mostra de diferente. Então, a gordura abdominal, IMC, e a captação de ácidos graxos pelo tecido adiposo marrom em jejum, tá? E aí, ele faz também, tá? Só para mostrar essas questões, só técnicas, né? Já comentei aqui no vídeo, mas eles usam clamp euglicêmico, hiperinsulinêmico euglicêmico, para ver essa questão da glicose sendo utilizada, né? Então, ele faz aí, ó, glicose após 2 horas de exposição ao frio, né? Nível nível de insulina plasmática depois de 2 horas do frio, nível de insulina plasmática ou concentração, né, temperatura ambiente, né? Durante o período pós-prandial, ele fez uma refeiçãozinha lá para testar. E aí, ácidos graxos, ó, né? Plasma ácido graxo, como é que estava, na temperatura ambiente, depois de 2 horas do frio. Então, ele vai testando, tá? E aí, o que ele mostra aqui de diferença, ó? Que a concentração de insulina, tanto na temperatura ambiente quanto a concentração de 2 horas após o frio, né, foi maior no grupo com esse IMC maior, sugerindo, né, porque é aquele clamp euglicêmico, ou seja, quanto mais insulina sobe, né, quanto mais difícil manter a glicemia, quanto mais glicose eu preciso para manter, quanto mais a insulina aumenta, mais está indicando aqui que esse indivíduo tem menor sensibilidade à insulina, né? Então, esse aqui consegue manter a glicemia com menor concentração de insulina. Esse aqui precisa de maior concentração de insulina para manter a glicemia, né? Daí, hiperinsulinêmico euglicêmico, tá? Então, mostrou essas diferenças aqui. Então, no frio, né, onde está lá o tecido adiposo também, que a gente já viu o bate lá consumindo mais calorias, e aí ele faz uma imagem, tá? Então, a ideia desses vídeos sempre, como é que fala? É fazer uma coisa mais simples, né? Então, embora a gente leia vários tipos de trabalho, tem coisas que a gente não é especialista, né? Também, então, essas imagens eu sou especialista. Eu até estava pensando, graças a Deus, né? Que a ideia dos vídeos muitas vezes é fazer uma coisa mais simples, porque a gente vê a metodologia, entende, mas confia na interpretação. Ao meu favor, eu tenho um amigo, né, um conhecido, o Marcelinho, que trabalha na Escola Paulista, né, acho que ele está no Unicamp agora. É um cara muito bom, publicando na Nature e tal, mas assim, dá pra... Então, por que eu estou falando isso? Porque ele já trabalhou em um dos melhores laboratórios do mundo e ele era revisor, né? Ele sempre falava para mim assim que quando chegava nas revistas essas questões de metodologia, ele geralmente ele não se portava, né? Porque tinha o revisor especialista disso. Ele ia na coerência, né, tal, mas questões de metodologia que eram muito, muito específicas, fugiu do escopo, ele não... Então vamos confiar aí nos caras do Obesity, né, que a interpretação está correta. Mas aqui, por exemplo, na primeira imagem, então associando volumes de diferentes áreas do cérebro, né, com o tecido adiposo visceral, ele mostra uma correlação positiva entre a diminuição dos volumes aqui, né, e gordura visceral. Tá? Então, aqui, vamos ver que ele mostra aqui, ó. Associação negativa entre matéria, densidade de matéria e idade de gordura visceral. Ou seja, quanto menor a gordura visceral, né, se a gente parar para pensar, menor a gordura visceral, maior o volume, e vice-versa, né, se a gente pudesse interpretar assim. Então, a correlação foi negativa nessa população. Então, né, ela tinha menor gordura visceral, essa gordura visceral estava associada negativamente, então, com o volume do cérebro, mostrando, então, que não tinha essa associação aí, e que, na verdade, ela era negativa, né? Não... E aqui ele fala numa associação, ela é positiva. Opa, negativa, exatamente. E aí no B, ele mostra associações positivas entre a densidade da matéria cinzenta, da massa cinzenta, perfusão do tecido adiposo e consumo de ácido graxo tecido adiposo. Ou seja, aqui, né, ele está mostrando o seguinte, que o volume, quanto maior a associação tecido adiposo, quanto maior a perfusão do tecido adiposo, quanto maior o consumo de ácidos graxos, que a gente já tinha visto lá que deu diferente, do tecido adiposo marrom, maior os volumes, né? Aqui, quanto menor a gordura visceral, maior o volume. Então, coisa boa, positiva, né? E aí, aqui é o contrário. A associação mostrando o seguinte, quanto maior
a perfusão do tecido adiposo, quanto mais ele estava sendo irrigado, quanto mais ácido graxo, meus 10 minutos, quanto mais ácidos graxos ele estava captando, maior o volume. Tá? Então, mostrando o que a gente espera, né, em termos de saúde. Menos gordura visceral, maior volume. Né? Menor idade, maior volume, que a idade também deu correlação negativa. Então, indicando aquela coisa do envelhecimento que está sugerindo, de acordo, que diminui, então, menor idade, maior volume. Menor tecido adiposo, maior volume, correlação negativa. Aqui, correlação positiva. Quanto mais tecido adiposo marrom estava irrigado e consumia ácidos graxos neutros, maior o volume de diferentes regiões do cérebro, tá? Do encéfalo. Aí, como o cara já sabe que o estudo dele é bastante complicado, ele já dá uma revista, já dá uma ajudinha aqui para a nossa burrice, né? A importância do estudo. O que já se sabia? Que o volume de matéria cinzenta é diferente em diferentes locais do cérebro, em vários locais do cérebro, e tem sido associado com obesidade e diabetes, tá? Então, esse volume tem associado. Aí ele fala que uma concentração de ácidos graxos não esterificados, né? As concentrações de ácidos graxos não esterificados têm sido associadas com um mecanismo potencial em mediar os efeitos negativos entre a obesidade, diabetes e o volume de áreas do cérebro. Ou seja, quanto mais alta essas concentrações de ácidos graxos, pior os volumes aí. Esse é o mecanismo. Então, por isso que ele vê esse dado de maior captação de ácidos graxos não esterificados como uma coisa positiva, né? O que esse estudo acrescenta à literatura? Foi observado que o metabolismo de ácidos graxos não esterificados no tecido adiposo marrom foi positivamente associado com volume de massa cinzenta no cerebelo anterior, no lóbulo occipital, independentemente da gordura visceral, e também foi associado esse metabolismo de ácidos graxos não esterificados na parte do cerebelo anterior, lobo límbico, lobo temporal, independentemente da sensibilidade geral à insulina, mostrando que o tecido adiposo marrom pode ser um indicador, né? Pode ser um indicador independente da saúde do cérebro, tá? Como esses resultados podem mudar a direção da pesquisa ou o foco da prática clínica, né? Maior atividade do tecido adiposo pode ter um papel de proteção na degeneração cognitiva, associada aos riscos cardiometabólicos, ao risco de fatores cardiometabólicos, tais como obesidade central e resistência à insulina. Quer dizer, né, como o tecido adiposo marrom, o metabolismo, né, dele está associado com volumes, independentemente dessa situação aí da gordura visceral e da insulina em diferentes áreas, ele pode ser um indicador independente aí dessa situação, né? Então, começar a verificar amanhã ou depois, começar a usar essa atividade de tecido adiposo marrom como, vamos dizer assim, um parâmetro de saúde, tá? Isso aqui no conhecimento, né, do foco da pesquisa, e a relevância clínica dos achados permanece a ser estudada, porque o estudo não pode examinar uma relação causal, ou seja, porque foi um estudo de associação, como estava no título, né? Ele correlacionou diferentes medidas, inclusive ele fala, um estudo caro, difícil de fazer, por isso que não dá para aumentar tanto o N, mas é um estudo de correlação, de associação, e não de causa e efeito. Então, essa causa e efeito tem que ser melhor estudada. Tá ok, gente? Então, é isso, né? Mais um estudo aí falando sobre tecido adiposo marrom, seu metabolismo, e indo em direção de apoiar a ideia que ele pode ser um tecido positivo relacionado à saúde, tá? Inclusive, tem essa coisa aí que eu não falei em vídeo ainda, mas uma hora a gente vai fazer do exercício ser um potencial modulador da produção do tecido adiposo marrom, do browning, né, do tecido adiposo branco, tornando ele parecido com marrom, aquela coisa toda, tá? Então, agradeço aí o vídeo, deixe seu like, chama os seus amigos aí para participar do Falando Francamente com o Caio. Quero agradecer também o meu ex-aluno e professor como eu, né, amigo, o Palumbo, o Ricardo Palumbo, que é dono dessa marca, né, Unholy Believe, e que ele me mandou essa imagem aí super legal que eu pedi para ele, me mandou eu fazer o fechamento e colocar também como abertura desse vídeo, tá ok? Muito obrigado, até!